E aí galerinha, meu nome é Wesley Souza, eu sou aqui do canal Pobre Economics, o seu melhor canal sobre educação financeira, investimentos e outras coisas mais. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico. Nos outros vídeos eu não faço muita questão que as pessoas vejam, sabe? Principalmente as pessoas mais próximas a mim. Mas esse aqui seria importante, Eu ainda não decidi qual vai ser o título, mas basicamente o vídeo de hoje é sobre como o governo nos escraviza. Sim, nós somos escravos do Estado através dos impostos, da inflação e da corrupção. Eu garanto para você que vale a pena vocês escutarem que eu discorra sobre esse assunto e vocês com certeza vão concordar com o meu raciocínio. Você já percebeu que todas as coisas vão passando com o tempo, elas vão ficando mais caras, correto? Você já percebeu também que o seu salário, provavelmente na mesma função ou em outra função, por mais que você ganhe mais do que você ganhava há 5, 10 anos atrás, é como se você ganhasse o mesmo tanto? Você já percebeu que quando você vai no mercado comprar uma carne, uma cerveja para fazer um churrasco, você gasta muito mais dinheiro do que você gastava? E mesmo ganhando mais, você não consegue fazer mais coisas? Isso se chama inflação. E no vídeo de hoje você vai entender como a corrupção, o aumento de impostos e as más decisões do governo federal afetam a sua vida, te mantém na pobreza, fazendo com que você trabalhe muito mais e o seu poder de compra seja cada vez menor. Eu não estou aqui para falar do Lula, do Bolsonaro, ou da Dilma, ou do Michel Temer, mas eu vim trazer para vocês uma visão de que o governo federal é sim o maior responsável pelo controle de inflação dentro do nosso país. E o porquê não é do interesse do governo federal que nós tenhamos uma inflação baixa. Não é intenção do governo federal que você tenha um bom poder de compra. Não é a intenção do governo federal que você tenha acesso a uma boa saúde, a um bom transporte público. Porque assim, você vai ter que passar a sua vida se matando de trabalhar e não vai ter tempo de questioná-los. Quando eu estava na faculdade, 2016, 17, eu sempre quis ter um carro X lá, um carro específico. Na época esse carro custava de 37 a 45 mil reais aproximadamente. Era um Honda Civic SI, geração 8, 4 portas. Maravilhoso aquele carro, 192 cavalos, bancos em suede, maravilhoso. Hoje, esse mesmo carro, eu tô falando assim, nós estávamos em 2016, 17, mas o carro era 2008, 2007. Custavam aproximadamente 40 mil reais. Hoje, esse mesmo carro, também em 2007, 2008, está custando mais de 90 mil reais. Em 10 anos, mais que dobrou o valor desse carro. Claro que existe uma lei de oferta e demanda, né? O número de carros desses carros disponíveis em boa qualidade diminuiu drasticamente. Porém, eu tinha um Golzinho 2 portas, geração 3 ou 4, não tenho certeza, que eu paguei 11 mil reais nesse carro. Esse mesmo carro, o mesmo modelo, o mesmo ano, eu vi no OLX por mais de 25 mil reais. Mais que dobrou o preço desse carro. Eu vendi esse carro em 2018 ou 2019, se eu não me engano. Então foram 6 anos, 6 ou 7 anos, e o valor do carro mais do que dobrou. Nós temos também a questão da cotação do dólar. Como os commodities e muitas coisas têm o preço dolarizado, se nós temos uma moeda interna enfraquecendo, que é o caso do real, hoje o dólar está ali 5,30, caiu bastante, né? Chegou a bater 6,30, mas vocês precisam entender que o governo federal não é responsável por isso. Ao contrário, quando vier o rebote dessa taxa de juros, porque o dólar está caindo porque estão cortando os juros nos Estados Unidos, então o capital sai de lá e vem para cá. Quando nós começarmos a cortar a nossa taxa de juros, o que vocês acham que vai acontecer com o dólar? Parte desse capital sai do país novamente e o dólar volta a subir. Por que a nossa moeda, desde a criação do Plano Real, vem lentamente se desvalorizando frente ao dólar? Explicar isso de uma maneira didática e simples. Quando o dólar entra no país, o estrangeiro ele vem com dólar e ele compra real, fazendo com que a demanda pela nossa moeda seja maior, valorizando ela. E como está entrando bastante dólar no país, consequentemente o preço do dólar baixa. De 2002 a 2016, eu peguei esse período, que foi o período do governo Lula 1, Lula 2 e Dilma. Nós basicamente continuamos exportando
commodities. Porém, como por exemplo, nós exportamos o petróleo e importamos novamente os produtos prontos. Fertilizantes, combustível, maquinário, entre outras coisas, tecnologia principalmente. Como nós temos uma demanda praticamente contínua e previsível das commodities, nós sempre vamos exportar mais ou menos o mesmo tanto. E o Brasil passou mais de 15 anos sem desenvolver tecnologia, sem desenvolver armamento bélico, sem desenvolver melhorias para o ser humano e para o planeta. E logo, os países que começaram a desenvolver esse tipo de coisa atraíram capital estrangeiro para esses países, fazendo com que a nossa moeda acelerasse, de certa forma, a desvalorização dela. Calma lá, onde que eu quero chegar com isso? Os dois principais tipos de inflação é a inflação monetária, que é o excesso de dinheiro na economia. Eu vou dar um exemplo do período pandêmico para vocês entenderem. Inflação de custos, que é que vai aumentar drasticamente o nível de pobreza, porém num período de tempo maior. Inflação monetária é quando tem muito dinheiro circulando na economia. Por exemplo, no período de pandemia, um período péssimo para a humanidade, quando o auxílio emergencial caiu na mão da população, aumentou-se o dinheiro disponível para as pessoas gastarem. As pessoas foram o quê? Foram consumir. A maioria delas, goste você ou não foi para comprar comida ou medicamentos ou pagar aluguel. A maioria delas usou para tudo e mais um pouco. Para tigrinho, para aposta de futebol. A minha empresa, por exemplo, aumentou drasticamente o faturamento, coisa de 40% só no período da pandemia, porque eu recebeu esse auxílio emergencial e nós passávamos muitas vendas pelo aplicativo do Caixa Tem. Ah, Wesley, mas isso foi bom para você. Foi bom para mim. Só que eu passei a comprar mais, os meus fornecedores estavam sem produto, porque o comércio internacional estava praticamente barrado. O que aconteceu com os preços? Os preços se elevaram. Muito simples, muito simples. É uma coisa fácil de se entender. E a inflação de custos, a mais praticada pelo atual governo federal, como por exemplo a reoneração do ICMS sobre os combustíveis, faz com que tudo que seja usado combustível para fazer transporte vai subir o preço, porque se o caminhoneiro vai gastar mais dinheiro com combustível, o frete fica mais caro e todos na cadeia, até o consumidor final, vai pagar mais caro. Ah, Wesley, você está falando então que o auxílio emergencial não deveria ter sido feito. Se o país trabalhasse com superávites primários, nós não precisaríamos emitir dívida e nem imprimir dinheiro para criar esses auxílios emergenciais. Logo, essa inflação teria sido menor. E a reoneração dos impostos nos combustíveis afeta principalmente o mais pobre. Se o cara ganha 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, se a família ganha 6 mil reais, uma família de 4 pessoas, a maior parte da renda dessas pessoas vai para quê? Transporte e alimentação, vocês não concordam? E são essas as coisas que vão ficar muito mais caras. Logo, a pessoa que ganha menos, ela sofre muito mais. Tivemos há algum tempo atrás, não sei dizer se 1, 2 meses ou 3 meses, uma votação rápida e praticamente fantasma, em que a Câmara aprovou bandeira vermelha na conta de energia por não sei quantos anos aí. Para quem vai fazer diferença 20, 30 reais, 50 reais mais caro na conta de energia, é para a pessoa mais pobre. Aprovou essa medida foi a Câmara, regida pelo governo federal. Mas por que o governo tem tanta culpa assim? Vou dar alguns exemplos bem simples para vocês entenderem. Gastos excessivos e déficit fiscal, uma coisa que tem muito se falado e a maioria das pessoas não entende. Para vocês terem uma noção, um jato da FAB, em que os ministros do STF usam, os ministros do governo federal usam, o presidente usa, a mulher do presidente usa, o presidente da Câmara e do Senado usam, os governadores usam, um jato pequeno. Um custo aproximado de 20 mil reais a hora do voo, a hora. O avião presidencial, aquele Boeing grande, chega a custar mais de 100 mil reais a hora. Não concordam que esses caras, se eles tivessem que viajar mesmo, assim, com muita necessidade, eles deveriam pegar um voo comercial? Ao invés de pagar 20 mil reais na hora do voo, eles pagariam R$1.000 a passagem de volta. Esse é um gasto excessivo e absolutamente desnecessário. Para vocês terem uma noção, o Judiciário, aposentadorias especiais, Forças Armadas, Congresso e Senado, eles gastam muito mais de 15 bilhões por ano somente em penduricário, somente em coisas
que poderiam ter um custo muito menor do que eles têm na atualidade. O Poder Executivo gasta mais de 220 bilhões por ano somente em folha de pagamento e benefícios. E, por exemplo, a Janja, nossa queridíssima primeira-dama, desde o início do governo Lula, já gastou mais de 400 milhões de reais em viagens não oficiais, até porque ela não tem cargo político. 400 milhões de reais. Porra, viado. Eu não sei se eu vou ter estômago pra gravar esse vídeo. Tivemos agora, essa semana, acho que 94 milhões de brasileiros, eu não sei se esse número é real, eu espero que não seja, estão recebendo algum tipo de auxílio do governo federal, auxílio financeiro. Eu não sou contra o auxílio, eu acho que tem pessoas que é justo que elas tenham mesmo. O problema é quando esses auxílios, eles incentivam a não produtividade. Tem um vídeo muito famoso no Instagram, que pergunta pro morador de rua se ele quer um emprego e tal, de servente, de pedreiro, alguma coisa assim. Aí ele trabalhar? Porra, trabalhar pra quê? Eu ganho meu 600 todo mês aqui, não sei o quê. Então os gastos excessivos e a falta de produtividade da máquina pública faz com que o governo precise ficar aumentando impostos para arrecadar dinheiro e fique entregando esse tipo de porcaria pro cidadão. Nós temos também o problema da monetização da dívida, que é o quê? Basicamente, criar dinheiro ou criar títulos de dívida do governo federal para pagar precatórios e outros gastos emergenciais. Se os governos trabalhassem com superávit primário, pelo menos, já não seria necessário esse tipo de coisa, porque o governo sempre teria caixa. Se o governo tem caixa, se sobra dinheiro, ele pode melhorar os investimentos ou ele pode simplesmente reter esse dinheiro para que esse dinheiro não volte para a circulação, diminuindo drasticamente a inflação. E na pandemia, se nós trabalhássemos com superávit, já nos anos anteriores, né, o governo não chega e já gera superávit, não é assim que funciona. Eu disse para um amigo petista, inclusive, falei, cara, não se faz economia em 4 anos, faz em 10, em 15. A não ser quando o cara é muito ruim, aí a gente já sente na pele. A falta de reformas estruturais. Como eu disse no início do vídeo, serviços públicos ruins faz com que você se mantenha pobre, com que você procure serviços privados, fazendo com que o preço das coisas aumente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Você já escutou falar em subsídio federal, certo? Por exemplo, o governo vai subsidiar o aumento da gasolina. Ou seja, a diferença que vai ter ali no preço de aumento, o governo federal vai pagar. O governo federal vai subsidiar o aumento da energia. Você vai continuar pagando o mesmo tanto, porém essa diferença que seria maior, o governo vai e subsidia. Ao invés do governo trazer inovações para que esses serviços melhorem e fiquem mais baratos, o que ele faz? Subsidia. Não, o governo vai pagar. O governo não vai pagar. Ele vai aumentar imposto de outra coisa. E nós caímos numa narrativa nos últimos anos aí com o governo, como que é o termo que o ministro do Supremo Tribunal Federal usou para o PT? Cleptocracia. Nesse nosso governo narcocleptocrático, que é quando uma elite ali enriquece através de corrupção, palavras do ministro, tá? Quem sou eu para dizer um negócio desse? Estão subsidiando, te enganando, aumentam os impostos de outra coisa, te entregam um serviço bosta, e você vai ter tempo só o quê? Acorda às 6 da manhã, chega no trabalho às 8, sai do trabalho ou vai pra faculdade ou vai pra casa, leva mais 2 horas pra chegar em casa no mínimo, de transporte público, e já tem que dormir, porque no outro dia você tem que repetir a corrida dos ratos. Se o governo entregasse um bom transporte público, você não precisaria levar 2 horas de deslocamento para ir, 2 horas para voltar. Se o governo te entregasse um bom transporte público, não teriam tantos carros na rua, os combustíveis seriam mais baratos. Se o governo te entregasse um bom transporte público, você teria mais tempo no seu dia, você poderia estudar mais, você poderia dormir mais um pouco, sua qualidade de vida seria muito melhor. Quando o governo fala que vai dar gás de cozinha para a população mais carente, e eu concordo que existem pessoas em altíssima vulnerabilidade, elas necessitam desse apoio, eu e você, que podemos pagar um botijão de gás, a gente vai pagar 3, 4, 5 botijões de gás. Então o governo ganha 5 votos e perde um nosso. Para o governo é sempre melhor. O governo não cria meios de fazer com que essa pessoa que está sendo
que está recebendo esse benefício se desenvolva e cresça, qual motivo ela tem para sair dessa situação? Eu tenho uma listinha aqui, desde o início do governo Lula 3, foram, se não me engano, 37 novos impostos ou reajustados desde o início do governo, certo? Recorde de arrecadação, mas os hospitais não melhoraram, o transporte público não melhorou, a segurança pública não melhorou, as escolas não melhoraram. O seu salário aí de professor que defende com unhas e dentes o governo não melhorou. Ah, nós recebemos um aumento. Cara, não pagou nem a inflação, pode ter certeza. Se o peito de frango custava R$12 o quilo em 2019, sei lá, tô chutando aqui, e hoje ele custa R$25 o quilo, você deveria, de 2019 para cá, o seu salário ter mais do que dobrado. O seu salário mais que dobrou? Não. Então, esse aumento aí não paga a sua militância. Vamos lá. PIS, COFINS sobre as receitas financeiras, é isso? Se eu não me engano é o aumento do IOF, acho que deve ser isso aí. Galera, quem usa cartão de crédito, quem paga cartão de crédito atrasado, quem tem que financiar uma FAN em 60 vezes, é o pobre. Se o governo aumenta esse imposto, ele vai tirar mais dinheiro do pobre, vai encarecer pro pobre. Ah, mas o grande empresário, cara, o grande empresário tem acesso a dinheiro de várias maneiras, E se ele é tão grande assim, não vai fazer tanta diferença, até porque ele vai repassar esse custo. É simples. PIS, COFINS e CID sobre os combustíveis. Tudo no Brasil se usa carreta e carro, tudo vai ficar mais caro. E como eu disse no exemplo anterior, o gasto sobre alimentação, comida, esse tipo de coisa, o pobre gasta muito mais proporcionalmente, então quem se fode é o pobre. Ou sobre exportação de petróleo. Gasolina mais cara. Por quê? Porque o petróleo sai daqui mais caro, o governo está cobrando para exportar. Quando volta, vai voltar mais caro, é óbvio. O cara pagou mais caro na matéria-prima, ele vai repassar esse valor no produto final. Alteração da base do PIS/COFINS, exclusão do ICMS. Galera, quando o governo narcocleptocrático altera um imposto, ele não está diminuindo esse imposto, está mudando o nome provavelmente para aumentá-lo, que vai ser repassado para produtos e serviços. Então, esse aqui é foda. Imposto seletivo, né? O imposto do pecado lá, sobre cigarros e bebidas. Galera, eu acabei de ver, hoje tem umas 2 horas, que horas são? Umas 2 horas, eu vi um vídeo de uma galera lá no Nordeste tomando pitu, né, que é da região nordestina lá. Mano, os caras torto, com fardos e fardos de pitu. Quem tá pagando mais caro é o pobre. Mentira, eu sou pobre também, não tão pobre, mas sou pobre. E uma garrafa de Bulleit Bourbon pagava R$150. Agora tá dando R$70 só de imposto. Então tá foda. Busto do cacete aí. IBS e CBS, esse aqui é foda. Possível aumento para serviços essenciais. Galera, serviços essenciais mais caros. Quem gasta muito com serviço essencial? O pobre. E tributação sobre aluguéis. Eu não tenho certeza disso aqui. Pelo que eu vi, é quem recebe mais de R$200 mil por ano, né, e tal, que vai ter esse imposto a mais aqui. Se for o caso de tributar o cara, o cara tem muitos imóveis, vamos aumentar um pouquinho o imposto para ele. Ok, eu concordo que o rico tem que pagar mais imposto que o pobre, não da maneira que acontece no Brasil. Mas isso aqui vai abrir um precedente enorme para cobrar mais imposto de todo mundo que tem alguma coisa alugada. E você, meu nobre, que é autônomo, trabalhou a vida inteira por conta, que tem 1, 2 casinhas de aluguel, você tá fudido, meu camarada, porque o INSS não vai te bancar, você trabalhou a vida toda ali, tem 1, 2 casinhas de aluguel, vai pagar mais imposto sobre isso. E, claro, você vai repassar para quem alugou a sua casa, e quem tá alugando casa normalmente é pobre. Isso vai mudar na prática. Galera, se o custo de vida da pessoa era de R$2.000, R$2.500, aumenta 1% aqui, 1% ali, 2% aqui, 2% acolá, a pessoa vai aumentar em R$500 o custo de vida dela, já tá fodida. Já não tem mais dinheiro para comer praticamente. Eu lembro de um amigo dizendo assim no meio da pandemia: você viu o que o Paulo Guedes está fazendo com o dólar? Ele tem 10 milhões de dólares no Banco da Suíça. Galera, quem movimenta o dólar é o mercado. Naquela época, teve uma fuga de capital gigantesca, né, por causa da pandemia, a galera correu pro dólar e correu para os Estados Unidos e outros países. E
fez com que a moeda, infelizmente, batesse lá quase R$6, e depois caiu para 5,30, 5,20, se eu não me engano. Então o gringo se fudeu, entrou aqui caro, entrou a 6 e depois saiu a 5,30, deixou um caminhão de dinheiro. Se eu não me engano, teve uma notícia que eu não sei quantos bilhões de reais o Tesouro repassou pro governo, que foi de lucro das vendas do Banco Central de dólar a descoberto. Então, isso foi bem legal. Até o governo federal vive de trade. Foda. Corrupção e má gestão. Eu vou tentar ser breve e talvez até superficial, porque falar de governo Lula, PT e corrupção é uma coisa que já é de praxe, né? Não incomoda mais ninguém, infelizmente. Aqui na minha cidade, estão fazendo um viaduto, tá? Isso é só um exemplo. Se não houver corrupção, vamos dizer que esse viaduto vai custar 10 milhões de reais, tá? Eu só tô fazendo um chute aqui, 10 milhões de reais. Com corrupção, ele vai custar 20 milhões, 30 milhões de reais, sei lá. Sem corrupção, ele custaria muito menos. Então esse dinheiro poderia sobrar para o município, né, para o governo do estado, fazer uma melhoria. Vamos melhorar, vamos expandir o hospital, vamos fazer um material didático sobre educação financeira para as escolas, né, esse tipo de coisa. Porém, quando há corrupção, esse dinheiro sai do caixa, vai para a mão dos líderes políticos ali, eles se enriquecem e falta dinheiro para ser aplicado de melhorias para a nossa sociedade. Isso faz com que ocorra inflação, sabe por quê? Porque quando você sai daqui e vai no UPA e tá 3 horas de fila, 4 horas de fila, ou você é mal atendido, ou não tem um medicamento, ou a fila do raio-x, ou o raio-x está quebrado, o que você faz? Você vai pro particular e paga. E como isso é muito corriqueiro, é uma coisa comum, faz com que os preços lá aumentem, certo? Se nós tivéssemos um bom serviço público de saúde, nós não precisaríamos pagar tão caro num plano de saúde. O plano de saúde teria que ser mais barato, porque menos pessoas iriam contratá-lo. Muito simples assim, eles teriam que ter um preço muito atrativo. Se a compra da usina lá de combustível de Pasadena, um negocinho lá nos Estados Unidos, não tivesse sido uma das maiores lavagens de dinheiro da história do país, talvez nós pudéssemos ter construído uma aqui no Brasil. Ou não, a gente podia usar esse dinheiro para outra coisa, para subsidiar o combustível que seja. Não é a melhor das decisões, mas seria muito melhor para a população, muito melhor, muito melhor. Poderíamos usar esse dinheiro para fazer acordos comerciais entre países, como o próprio Oriente Médio. Mas o governo, ele escolhe fazer decisões ruins, decisões que beneficiam apenas a eles mesmos. Você se engana se você acha que o governo está dando uma cesta básica, o governo está dando um auxílio emergencial, o governo está dando seguro-desemprego, o governo está passando uma lei que você vai receber mais dinheiro na sua rescisão trabalhista. Você se engana que o governo, e eu tô falando governo, são todos, tá? Não só o presidente da república. Se engana muito em pensar que eles estão preocupados com o seu bem-estar. Você é um escravo do sistema. Eu e você somos escravos do sistema. Na pandemia, eu fui proibido de trabalhar e muitos de vocês foram proibidos de trabalhar. Uma canetada. Se você tivesse que passar fome, se você tivesse que pegar empréstimos, como muitas pessoas fizeram, se você tivesse que falir o seu negócio, se você tivesse que passar 10 anos respondendo processos trabalhistas porque a sua empresa faliu, você iria passar. O governo estava disposto a acabar com a sua vida e com a vida da sua família, por causa de uma narrativa que estava sendo construída naquele momento. Se você acha que igrejas têm que pagar mais impostos, que não sei quem tem que pagar mais impostos, que tem que ter imposto sobre o dólar, imposto sobre... Cara, você ainda não entendeu que você é um escravo do sistema. O governo tem que arrecadar menos dinheiro para que ele seja mais coerente nas suas decisões e melhore toda a máquina pública. O governo tem que viver bem com pouco dinheiro. Essa é a verdade. O ministro não pode gastar 50 mil reais, 100 mil reais por semana viajando de jatinho privado. Ele não pode fazer isso. Enquanto você pega a porra de um ônibus lotado cedo, um ônibus lotado à tarde e cai na cama, fecha o olho, abre o olho e já tem que começar novamente. Se você acha que uma universidade federal foi o seu político de estimação que te colocou lá, você precisa voltar para a educação básica. Você quem defende que o governo é responsável pela educação, cara, tá na hora de você cobrar uma educação melhor. E não ficar endeusando um sistema que não funciona. Mas veja bem,
pobre pode ir para a universidade e tal. Cara, maravilhoso. Não fizeram nada além da obrigação deles. Nada além da obrigação. Tudo que acontece de bom nesse país, nós somos os responsáveis. Tudo que acontece de ruim nesse país, a responsabilidade é deles. É simples assim. Um Estado ineficiente, um Estado inchado, levam a que o Estado contraia mais dívida, imprima mais dinheiro, faça uma expansão absurda da dívida no longo prazo e não melhora os serviços que entrega pra gente, nós estamos próximos de ir a um colapso. Infelizmente, a verdade é essa. Tem que entender que o atual governo, ele não trabalha para os pobres. Ao contrário, quem elegeu o governo atual foram os grandes bancos. Itaú, Bradesco, Santander, BTG. Foi esses caras quem apoiaram a candidatura do Lula. Sabe por quê? Porque o governo anterior, não falando bem também, mas estava abrindo o mercado para que mais bancos pudessem vir ao país. Isso faz com que haja uma competição com que as taxas sejam menores. Sabe, esse negócio de conta digital gratuita, isso é por causa da competição. Você não paga taxa para ter uma conta no Nubank porque o mercado estava aberto e os bancos entravam e eles precisavam competir com os bancos. Então, vem pra cá, entra aqui no nosso banco que aqui você não paga taxa. Senão você estava pagando aí R$100, 150, R$200 por mês só para ter conta no banco. Cartão de crédito gratuito só porque o mercado se movimentou e entrou competição. Então, galera, eu sei que eu dei uma devagada aqui, mas por quê? Mas qual que é o ápice do assunto? Nós somos escravos do Estado e o Estado aumenta esse fardo sobre as nossas costas, aumentando impostos e criando inflação de maneira consciente. Isso é de maneira consciente. Não que o governo não tenha que aquecer a economia e tal, enfim. Existem mais coisas por trás disso. Eu não falei sobre tudo. O que eu falei mais mesmo é uma questão moral de como nós somos escravizados pelo Estado. Fica a reflexão aí. Eu tô até chateado gravando essa bosta desse vídeo. Mas eu espero que isso mostre pra você que a culpa da inflação, muitas das vezes, não é culpa só do tiozinho da esquina que aumentou o preço. Porra, a Coca-Cola tá R$12 no mercado aqui. R$12 uma Coca-Cola. Tá de brincadeira, né? A culpa não é da Coca-Cola. É porque é imposto, é má gestão, é corrupção e o preço das coisas vai subindo. E o salário que a gente ganha, infelizmente, não acompanha. E antes de você ganhar mais dinheiro, de você pedir um aumento, de aumentar o salário mínimo, nós precisamos de reformas estruturais urgentes no nosso país. E honestamente, elas não vão acontecer. Então é bom você traçar um bom plano aí para que você enriqueça e pare de gastar tanto dinheiro com coisas básicas para sobreviver. Talvez pense em sair do país, enfim, esse tipo de coisa. Porque aqui é um lugar bom, né? Um lugar de um povo bom, um povo trabalhador, mas infelizmente nós estamos à mercê desses malditos. Esse vídeo foi um vídeo mais voltado a uma crítica política e social. Eu espero que você reflita com o que eu te falei hoje, que você pesquise sobre o que eu te falei hoje. Não tem nenhum dado inventado aqui. Eu espero que você pare e pense. Nós somos escravos do sistema.